Muito bom dia, meu terceiro ano B, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Convido todos agora para juntinhos aprendermos mais com a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Hoje, quinta-feira, temos aula de língua portuguesa e hoje nossa aula vai ser uma continuidade da nossa aula por videoconferência. Então, meus amores, desde já, para iniciarmos nossa aula e contextualizar, convido todos para que vocês possam abrir o livro de vocês, tenham o livro de vocês em mãos e abram na página 70, porque hoje nós vamos continuar com o trabalho de escrita do nosso poema. Tá bom? Só recapitulando, durante todo o ano nós estamos trabalhando com diversos gêneros, gêneros e tipos são as mesmas coisas, gêneros textuais. E nós já trabalhamos com fábulas, já trabalhamos com textos informativos e estamos agora trabalhando com poema, com esse gênero textual. E nossa atividade primordial é a produção de texto. A produção de texto que vai acarretar, nesse caso, na produção do poema. E na nossa aula por videoconferência dessa semana, nós estudamos, revisamos e recapitulamos a estrutura do poema. Quais são as características principais do poema? O que são rimas, o que são versos, o que são estrofes. E por quê? Porque nossa atividade será a produção de um poema em grupo. Esses grupos eles foram divididos na nossa aula por videoconferência e tia Viviane falou que após essa aula, essa que vocês estão assistindo agora, vocês vão iniciar em grupo a produção do poema, usando as plataformas digitais, os grupos de WhatsApp que tia Viviane sabe que vocês são bem inteirados, enfim. E vocês vão usar essas ferramentas digitais para produzirem esse poema em grupo. A aula por videoconferência, tia Viviane só falou realmente sobre a estrutura do poema, orientou a vocês o que era cada uma das características principais do poema. E agora nós vamos para a segunda etapa, que é o planejamento e a escrita. Vocês vão fazer isso através dessa aula, seguindo todas as orientações do livro, tá bom? E da professora de vocês, realizando esse trabalho em grupo. E nós estamos aqui já na parte do planejamento e escrita, onde nós devemos seguir 4 etapas. Essas 4 etapas deverão ser seguidas uma após a outra, para que a construção do poema ocorra de uma forma organizada. Tá bom? E eu vou ler daqui, vocês vão acompanhando daí, etapa por etapa. Tá certo? E a primeira etapa do planejamento e da escrita do poema é a seguinte: escolham, quando eu digo escolham, é porque a escolha vai ser do grupo, tá bom? O animal que será tema do poema. Como tia Viviane falou anteriormente, o poema ele vai falar sobre um animal. Então, em grupo, vocês vão escolher o animal onde vai ser relatado no poema. Esse animal ele pode ser doméstico, como gato, como cachorro, como coelho. E ele também pode ser selvagem, como onça, como raposa, como cobra, como águia, enfim, vai ficar a critério do grupo. Depois da escolha do animal, vocês vão continuar da sequência com a segunda etapa, que é a seguinte: o poema deverá ter uma estrofe com 4 versos. E as rimas, esse poema deverá ser rimado e as rimas deverão estar no segundo verso e no quarto verso, igual os exemplos que nós tivemos de poemas na preparação, lá na página 69. Finalizou essa construção em grupo, vocês vão passar para a terceira etapa. E qual é a terceira etapa, tia Viviane? A terceira etapa da produção do poema é que vocês, em uma folha à parte, separado também do poema, vocês vão escrever algumas características do animal que vocês escolheram e algo que ele costuma fazer. Isso fora do poema. Vocês vão produzir um texto e nesse texto vocês vão dizer algumas características desse animal que foi escolhido para falar no poema, alguma coisa que ele costuma fazer, tá certo?
e nós temos até aí no nosso livro uma tabela que demonstra alguns exemplos do que vocês podem escrever, do animal, do que é que ele faz, quais são suas características, o que ele costuma fazer. Nós temos aí 3 exemplos de animais e 3 exemplos de atividades que esses animais costumam fazer. Vocês podem ter essa tabela, esse quadro como exemplo. Tá bom, meus queridos? Finalizou essa etapa de produzir esse texto separadamente em uma folha à parte, de pautado ou ofício ou de caderno, retirando as rebarbas, não há problema. Vocês vão para a 4ª etapa. E essa 4ª etapa vai acontecer o seguinte, vamos ler? Para escrever o poema, selecionem uma característica do animal escolhido e uma ação que costumam realizar. Deem um título ao poema. Então, através desse texto onde vocês vão relatar sobre qual é o animal, sobre o que ele costuma fazer, quais são suas características, vocês vão produzir o poema de uma estrofe com 4 versos que rime no 2º e no 4º verso, tá bom? E em grupo vocês vão produzir esse poema. É um poema simples, é uma atividade simples, mas que requer atenção, que precisa de atenção e que precisa ser realizada em grupo. Finalizou a etapa da produção, nós vamos para a etapa da revisão e da reescrita, que é aquelas revisões ortográficas que tia Viviane já deu aula ou videoconferência falando sobre essas revisões ortográficas, sobre a organização do texto, sobre os cuidados, sobre a estrutura que vocês sempre devem prestar atenção. Como, por exemplo, se a grafia das palavras está correta, se as palavras estão escritas corretas, se a pontuação está colocada no texto corretamente, se o poema tem uma estrofe com 4 versos, que é o que tia Viviane pede desde o início, tá bom? E se as rimas no 2º e no 4º verso estão ali. Se realmente as últimas palavras do 2º e do 4º verso, de acordo com o que está sendo pedido, estão rimando. E, para finalizar, vocês prestem atenção na produção do título do poema. Tá bom, meus queridos? Prestem atenção no título. Produzam em grupo um título que se remete ao que fala no poema. Tá bom? Lembrem-se da estrutura do poema, lembrem-se o quanto tia Viviane já falou, já mostrou para vocês sobre as características desse gênero textual. E finalizando essa etapa de revisão e de reescrita, vocês vão fazer o feedback. Vocês vão entregar esse texto, vocês vão mostrar esse texto para a tia Viviane e esses textos eles serão apresentados em uma videoconferência, eles serão avaliados se vocês de fato fizeram em grupo, enfim, como foi a construção. E tia Viviane junto com a turma, nós vamos compartilhar esses poemas, tá bom? E no final de todo o ano letivo, juntando com as fábulas que já foram escritas, com os poemas, nós vamos, no final, a montagem do livro, que é mais lá na frente. Tia Viviane já está com as fábulas de vocês guardadas, enfim. Isso aí é mais na frente. Nossa aula se resume à produção do poema. Não se preocupem no momento com a montagem do livro. Tá certo? Então, meus amores, vocês já sabem quais são os coleguinhas do grupo de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato com tia Viviane. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que vocês achem bem proveitosa essa situação de escrita em grupo. Enfim, utilizem as plataformas que vocês acharem necessário e fiquem à vontade para usar a imaginação de vocês. Afinal, a imaginação é uma coisa somente de vocês, que vocês vão poder usar da maneira que vocês acharem melhor. Então, nossa aula se resume a isso. Eu agradeço a todos, conto com a colaboração de todos. Tenham todos uma ótima produção de poema e até a próxima. Um grande beijo e até mais!